O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cantando ao Cordeiro a teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos santos, santos.
Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje também é culto com Santa Ceia do Senhor, né? Momento de comunhão, momento de estarmos na mesa, né? Partilhando do pão e celebrando também, né, a presença de Jesus real e também agradecendo ao Senhor pelo seu sacrifício, né, na cruz, que trouxe para nós a redenção, o perdão, né, a justificação. E nós somos gratos ao Senhor por conta disso. Mas vamos meditar na palavra, e eu quero pedir agora que todos prestem muito atenção na palavra do Senhor. Não deixe que o diabo tire de você esse momento, né? E você mesmo, por você mesmo, não perca esse momento. Abra o teu coração, né, para ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor pela palavra. A instrução do Senhor é vida para nós. Ela é direcionamento, ela é saúde para nós. E uma das coisas que a gente precisa sempre fazer, irmãos, quando a gente vai ouvir a palavra do Senhor, é desarmar. É desarmar. Vou me desarmar para ouvir a palavra de Deus. E assim a palavra de Deus, ela entra em nosso coração. Né? Ela produz em nós o que o Espírito Santo quer que seja produzido. É assim que todo cristão, todo homem ou mulher de Deus precisa fazer. Abrir-se para receber a palavra do Senhor. Amém? Agora, uma coisa eu sempre digo para os irmãos. Quando você ouvir uma mensagem, nunca pergunte assim, será que foi para mim? Irmãos, eu não estou pregando para a parede. É para você mesmo. Amém? Eu não vim aqui falar assim, parede, né? A mensagem é para você. Não, se não fosse para você, não teria o menor sentido você estar aqui. É para você mesmo. Amém, meu irmão? E é para mim também. Glória a Deus. Então eu quero, nesse momento, meditar com os irmãos e com as irmãs em Atos capítulo 9 e tirar daqui algumas lições importantes, inclusive falando de Santa Ceia e de igreja, de corpo de Cristo. Atos capítulo 9, vou pedir para o pessoal aí da tela, né, colocar aqui no telão. Glória a Deus. Aqui a versão está NVI, nós vamos fazer a leitura, eu vou ler aqui, acho que até o versículo 20. Diz assim: enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou a Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, olha que importante isso, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
ele chegou aqui com uma autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante de todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs a mão em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E aí nós vamos ler até aqui. Logo começou, 20, tá? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Bom, fiz essa leitura um tanto quanto extensa, né? Mas importante. E essa mensagem, ela surgiu ontem. Ontem, numa conversa de mesa. Conversava na mesa com uma irmã, com um irmão, membro aqui da IBF. E nós falávamos sobre vários assuntos. E aí, um momento, a gente falou desse texto aqui, dessa situação aqui. E aí eu orando de noite, né, de madrugada, pensando, deitado ali na cama, deitado mesmo, irmãos, pensando, falei, vou levantar cedinho e vou dobrar o joelho e vou fazer o sermão da manhã, bem cedo, porque foi um dia cheio ontem, né, não tive muito tempo ontem para parar não, ontem foi um dia bem cheio, uma agenda bem cheia. E aí, de manhã, clareou a mensagem assim, irmão, sabe? Em oração, antes de eu vir para a igreja. Isso ficou bem claro no coração. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Aquilo que foi ministrado ao meu coração, que eu recebi, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, a partir desse texto e a partir de tudo que Deus fez desde ontem. Bom, é interessante, irmãos e irmãs, a gente perceber que o povo de Deus, ele é um povo numeroso. Quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis, ele diz, farei de vocês, a partir de vocês, eu vou levantar uma grande nação. A partir de você, Abraão, vai nascer uma grande nação. E famílias serão benditas sobre a terra. E isso ele já falava não apenas pelo surgimento de Israel, que vem de Abraão, mas como também lá na frente falando de Jesus, o Salvador do mundo, né? Que através do seu sangue, ele iria trazer o resgate aos gentios, aos perdidos de todas as nações, fazendo com que o povo de Deus se tornasse um povo muito numeroso. Muito numeroso. Não é à toa que Pedro, na sua epístola, o Pedro vai dizer, lá no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele vai dizer que nós somos uma nação, nós somos um povo escolhido e Deus fez a gente uma nação santa, a igreja, um povo numeroso. E dentro dessa perspectiva de um povo numeroso, Deus trabalha conosco. Deus usa a nossa vida para que a obra dele seja realizada na vida do outro. Deus usa a nossa vida, desse povo numeroso. Deus usa a nossa vida para que nós sejamos uma bênção na vida do outro. E assim a gente vê a manifestação de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, né, era judeu, fariseu e perseguidor ferrenho da igreja do Senhor Jesus.
mas perseguidor mesmo. Nós lemos no texto aqui, que acabamos de ler, ele foi aos principais das sinagogas, né, pedir a eles carta, pedir a eles autorização, legalidade, para que ele pudesse, ele mesmo, ir capturar, olha isso, irmãos, ir capturar cristãos. Porque na cabeça deles, os cristãos estavam se infiltrando no meio dos judeus e pervertendo, olha isso, e pervertendo o caminho da doutrina judaica. Na cabeça de Paulo era isso. Na cabeça dele, ele está dizendo, olha, são judeus que começaram a seguir o Nazareno, esse Jesus que foi crucificado, e estão fazendo com que esse Jesus seja reverenciado, venerado, adorado. E na cabeça de Paulo, isso era praticamente como todo o judeu enraizado naquela religião. Todos eles imaginavam isso, que era uma heresia, que era um pecado, que era blasfêmia. Eles viam os cristãos como blasfemos. Eles não aceitando que Jesus é de fato Deus encarnado. Não entendendo isso, não compreendendo isso. E Paulo, então, ele vai com todo o zelo da sua religião, achando que está fazendo um serviço para Deus. Na verdade, ele estava contra Deus. Achando que estava fazendo algo bom, estava, na verdade, fazendo algo muito ruim. E quando ele vai, irmãos, a caminho de Damasco, nós lemos aqui no texto, bem claro, né? O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, em glória, glorioso, se manifesta a Paulo. Ele vê uma luz, um brilho, uma glória. Ele desfalece, perde as forças, e aí começa a ouvir uma voz. E a voz diz, Saulo, e lembrando aqui que Saulo é o nome hebraico do Paulo, ok? Deixar isso bem claro, né? Porque algumas pessoas acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é isso não, irmãos. O nome de Paulo é a forma gentílica, latina, grega, latina, do nome de Paulo. Saulo é o nome hebraico, ok? E a Bíblia vai chamar Saulo de Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios. Ok? Fique isso bem claro aqui. Diferente, por exemplo, de Pedro. Pedro não chama Pedro. Pedro se chama Simão. Não é isso? E foi Jesus que deu para ele esse nome. Eu te chamo agora de Pedra, de Pedro. Jesus deu um nome para Pedro, chamou ele assim. Da mesma forma, como Deus também mudou a forma de chamar Abraão. Eu estava falando dele agora há pouco. Que era Abrão. E Deus, então, o chamou de Abraão. Então, Deus, algumas vezes, mudou nomes. Né? Ele chega em Jacó e o chama de Israel. Não é verdade? Então, a gente vai ver que Deus muda nomes. Mas não é aqui o caso de Paulo. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Só para a gente entender isso. E aí, então, aqui, como ainda não era o apóstolo dos gentios, como ele ainda não estava em campo, como ele ainda não estava nas viagens missionárias, como ele ainda não estava em evidência, ele ainda é aqui chamado por Lucas, que escreveu Atos, de Saulo. E só depois que ele começa as viagens missionárias, Lucas resolve então chamá-lo de Paulo, mostrando então que ele está se envolvendo com o trabalho missionário aos gentios. Mas é interessante porque ele desfalece, ouve a voz, e ele pergunta, aliás, ele ouve a voz dizia, ô Saulo, por que você está me perseguindo?
Por que você é contra mim, Saulo? Por que você é contra a minha obra? Por que você se levanta contra a minha obra? A obra é minha. Para de me perseguir. O Saulo escuta, os homens também escutam, os homens que estão com Saulo ficam atordoados, eles também ouvem a voz, olham para os lados, mas não veem nada. Eles não enxergam nada, eles não conseguem ver. De onde vem essa voz? Eles só escutam. O Saulo não, o Saulo ele fica mais impactado, porque é direto com o Saulo que o Senhor está falando. Os outros estão ouvindo, mas Deus está falando diretamente com Saulo. E aí, o Saulo, então, ele sem saber nada, ele diz, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? E aí a voz diz, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Você está perseguindo o meu povo, você está me perseguindo. Você é contra o meu povo, você é contra mim. Eu sou Jesus. Irmãos, agora a cabeça de Paulo vira uma bagunça. Vira uma bagunça porque ele diz, como assim? Quer dizer então que eu estou errado. Imagina o choque de Paulo, que já havia prendido pessoas, que já havia criticado, condenado, já havia falado mal de cristãos, que tinha uma vontade imensa de prender, achando que os cristãos eram contra Deus, e agora ele percebe que quem é contra Deus é ele. Agora, é um balde de água fria na cabeça de Paulo, se é que eu posso dizer assim, que deixa ele em choque, porque eu achava que eles eram contra Deus, e agora eu estou percebendo que quem é contra Deus sou eu. Mas agora é que está a coisa maravilhosa que acontece. Porque Deus vai humilhar Saulo. E vai dizer o seguinte, ó, eu vou tirar a sua visão. Não está exatamente assim no texto, mas eu estou usando aqui a minha expressão para mostrar para você como que Deus fez a coisa aqui. Agora eu vou tirar a tua visão. Eu vou tirar a sua visão. Você vai ficar ceguinho, cego, literalmente cego. Paulo ficou cego. Diz o texto que nós lemos que ele ficou cego por 3 dias. 3 dias cego. E quem tirou sua visão foi o Senhor. Então eu quero dizer aqui para os irmãos, não permita que nenhuma teologia diga para você como é que Deus faz. Porque Deus não está preso numa caixinha, nem dentro da nossa teologia. Ele é o Senhor e Ele faz como Ele quiser. Ai, Deus não faz mais assim. Quem disse? Você? Você é o conselheiro do Senhor? Para dizer o que Ele faz ou não faz? Eu sou o conselheiro do Senhor, por acaso? Nós somos os conselheiros de Deus, por acaso? Não, irmãos, não somos, nunca seremos, mas o Senhor, aleluia, é todo poderoso, Senhor de tudo, e faz tudo o que Ele bem quiser. Ele tirou a visão de Saulo. Hoje eu vejo algumas pessoas achando, não, irmão, Deus não corrige, Deus não põe na cama, não, Deus não tira a visão, não, Deus não fecha na porta de emprego. Quem é você para falar isso de Deus? Se Ele mesmo tirou a vista de Paulo. Deus ensina como quer, faz como quer, cabe a nós nos curvarmos e sabermos que Ele é Deus. Deus abate os soberbos e às vezes nos humilha, porque Ele quer que na nossa humilhação possamos aprender a sermos humildes e simples e aí sermos exaltados por Ele. Ele abate os soberbos e exalta aqueles que se humilham. Deus está falando agora, eu vou te ensinar a se humilhar. Você estava indo todo bonitinho, guiando os homens, era você o guia da comitiva que ia prender cristãos. Agora eu tiro sua vista e você não vai para lugar nenhum. Você não sabe mais para que lado fica Damasco, você não sabe mais para que lado fica Laranjeiras, Jaraguá, onde está agora, eu não sei mais onde eu estou. Eu sabia que eu estava indo para Damasco, prender crente, agora eu estou cego e não sei nem mesmo onde é o banheiro. Nós não somos nada.
Nós não somos nada. Todo o poder que recebemos vem do alto. Toda a bênção e ministério que vem do alto. Por isso, sirva ao Senhor com alegria e seja sempre humilde. Paulo agora viu a sua soberba, o seu ar de superioridade cair. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que os homens viram que Paulo perdeu a visão. Eles vão pegar Paulo pela mão. Paulo, você tá bem? Olha, imagina Paulo. Agora deixa eu usar aqui meus dons teatrais, né? Paulo assim, meu Deus, eu não estou vendo nada. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Aí os homens, vem cá, a gente te ajuda. Imagina, agora ele guiava os homens, agora ele precisa ser guiado pelos homens. Ele ia para onde ele queria, agora ele está indo para onde Deus mandou. Deus fala, você estava indo lá, mas você não vai não. Você vai em Damasco, vai entrar numa rua chamada direita, vai procurar a casa de um tal de Judas e vai chegar lá e vai ficar lá quietinho, aleluia, até que eu mude a sua história. Você ia para onde você queria, agora você vai para onde eu te levo. É isso que Deus faz na nossa vida. Quando você e eu éramos pecadores no mundo sem Deus, sem entendimento, a gente ia para onde a gente queria ir. Hoje não. Hoje nós vamos aonde Deus nos leva. Pregamos o que Deus manda, cantamos o que Deus quer, fazemos tudo para a glória do Senhor. Paulo diz agora, eu estou aprendendo que não é mais eu que vou para onde eu quero, estou aprendendo agora. Eu achava que sabia quem era Deus, não sabia nada. Agora eu estou vendo que Deus não é o que eu pensava que era. Eu achava que podia ir para onde que farei o que queria. Mandava e desmandava. Eu estou vendo que eu não mando nada, não sou nada. E agora eu estou indo para onde Deus está mandando ir. Quando ele chega lá na casa, porque Deus manda. Você vai para esse lugar, vai ficar lá esperando lá. A história de Paulo, mas o ensino é para a gente. A história de Paulo, aleluia, aconteceu com Paulo. Mas a palavra de Deus está ministrando em nossos corações. Deus vai falar assim agora, sabe aquele que você perseguiu? Sabe aquele quem você ia perseguir? Que mora em Damasco? Sim, pode olhar, o nome dele está na lista. Um dos cristãos que você ia prender. Um dos cristãos que você ia amarrar. Um dos cristãos que você ia levar preso. Se chama Ananias. Está bem lá no caminho de Damasco. E agora, aquele que ia prender, que você ia prender, agora você vai ter que se humilhar diante dele, porque é ele que vai orar por você. Agora é ele que vai orar por você. Imagina Paulo, eu ia prender um cristão, ia prender muitos cristãos, eu ia arrebentar com os cristãos, agora eu estou na mão dos cristãos e preciso que cristãos orem por mim. Lógico que talvez eles ainda não eram chamados de cristãos, mas discípulos, seguidores do caminho. Como era chamado no início, os seguidores do caminho. E agora, irmãos, Paulo percebe que o mundo é pequenininho, o mundo dá voltas. Eu vou explicar onde eu vou chegar já. Paulo agora precisa da oração de quem ele odiou. Paulo agora precisa da intercessão de quem ele queria perseguir. Porque Ananias é discípulo de Jesus. E Paulo queria perseguir discípulos de Jesus. E agora ele precisa esperar que um discípulo de Jesus, a quem ele iria perseguir, vá lá e ore por ele. Deus falou isso para ele. Você vai ficar esperando aí, ó, tem um discípulo meu em Damasco. Eu já estou avisando ele. Que é para ele ir aí orar para você. Só que Deus trata aqui e trata ali também. Deus trata com os irmãos da ala esquerda, Deus trata com os irmãos da ala direita também. Deus trata com o homem e com a mulher aqui nesse lugar hoje, no meio da congregação, Deus está tratando. Porque ao mesmo tempo que ele vai humilhar Paulo e dizer, viu, a quem você persegue, você precisa. A quem você persegue, você está precisando agora. Porque eu vou usar ele para orar por você. Mas aí ele chega em Ananias e fala, sabe quem estava te perseguindo? Sabe quem te odeia? Agora eu vou usar você para orar por ele. Está entendendo? Deus está tratando Paulo e Deus está tratando Ananias. Você consegue compreender isso? O que Deus está fazendo aqui? Deus está tratando o que persegue
E Deus está tratando o perseguido. Um tem que se humilhar e pedir perdão, o outro tem que aprender a perdoar. Ele ainda tenta falar. Senhor, sei não, hein? Esse irmão não me dá paz do Senhor domingo na porta, Deus. Irmão, Deus, eu já tive enroscos, um grupo de louvor, já tive uma tretinha com essa irmã. O Senhor quer que eu ore por ela? Eu já tive um probleminha com a mulher do pastor. Você quer que eu... A mulher do pastor me humilhou. Não, a gente não humilha ninguém. Mas eu estou dando um exemplo, tá, mano? Pegar a gente de exemplo que é melhor. A mulher do pastor me humilhou outro dia. Ela me humilhou, fez pouco caso. Você quer que eu ore por ela? E o Senhor vai falar, sim, quero. Porque Ananias orou por Saulo. Então eu quero que você ore por seus irmãos. Deus está tratando Ananias. Falando, quem pisou no teu pé? Foi o Saulo? Pois é por ele que você vai orar. Mas ele é perseguidor. Para você é. Mas para mim é precioso. Para mim é precioso. Tem um plano com ele ainda. Ele será usado como instrumento meu, aleluia, para levar a palavra. Talvez Deus pegue a pessoa mais difícil da igreja e por causa da sua oração por ela, ela se torne um dos grandes instrumentos do Senhor na igreja. Está aprendendo alguma coisa? Eu estou, irmão. Desde ontem, desde a conversa na mesa, eu já comecei, Deus falando, porque Deus fala, o Espírito Santo fala na conversa de mesa. O Espírito Santo fala num momento de ouvir um rádio, um louvor. O Espírito Santo está falando o tempo inteiro. Nós é que temos que estar sensíveis para ouvir sua voz. Ali Deus começou a ministrar no meu coração essa palavra. Só que foi construindo até chegar aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão, esse é o ensino dessa manhã. Deus pega a sua igreja e enfia um monte de gente junto. Igual Jesus chamou os 12. Chamou o Simão, o Cefas, ele falou assim, esse cara aqui tem raiva de cobrador de imposto. Ele não suporta cobrador de imposto. Porque ele é pescador, tem que pagar imposto, como todo judeu. Tem que pagar imposto para os romanos. Ele fala, eu vou pôr no grupo deles um cobrador de imposto. Vou pôr no grupo um cobrador de imposto. Chamou Levi. Vem cá, Mateus. Integra o grupo aqui. Quem é você? Aí o Pedro fala, eu sou Pedro. Meu, tem uma raiva dos romanos, rapaz. A gente trabalha, tem que pagar imposto, sabe? Isso aqui está virando Brasil, Pedro falou. Né? Isso aqui está virando Brasil já. É muito imposto. É muito imposto. Uma vez Pedro falou, tem mesmo que pagar imposto? Falou para Jesus. Jesus falou assim para ele, por que você está sem nada aí? Estou sem nada hoje, mestre. Tem que pagar. Então tem sim, tem que pagar sim. Vai lá, pega um peixe, tem um dinheiro na boca do peixe. Você vai lá, paga o imposto seu e aproveita e paga o meu. Tem que pagar. É difícil, mas Jesus falou, mas tem que pagar. Nem que quando você falar, mas estou sem dinheiro. Deus vai providenciar. Deus é bom. Aí, irmãos, glória a Deus. O Pedro está lá, o Pedro é esquentadinho, né? Pedro é nervosinho. Pedro, qualquer coisa, ele já bota a mãozinha na faca. No facão, na espada. Deus me livre de ter um irmão Pedro. Pode ser, pastor! Pode ser, Pedro, tudo bem? Pedro? Tem que ir na manha, porque senão ele pega a espada. E com sorte você só perde a orelha. Imagina Jesus falando assim, pessoal, vocês são os 12 que eu escolhi. Está aqui Pedro, vendedor de peixe, pagador de imposto. E está aqui o Mateus, vem aqui, Levi, cumprimenta o Pedro. Ele está aqui, ó, Pedro, está aqui, ó, o nosso cobrador de impostos. Levi. Imagina a situação para eles se ajeitarem, irmão. Meu Deus, mas é isso. É Deus fazendo Pedro andar com Levi.
É Deus fazendo Ananias orar por Saulo. E é Deus fazendo eu orar por você. É Deus fazendo você orar por mim. Está entendendo? Não interessa. Aqui nessa mesa, as indiferenças caem. Na presença de Jesus, tudo se faz novo. Ele nos transforma. Ele muda a nossa mente para nos transformar num só povo. Uma nação santa, um povo eleito. Para andarmos juntos e nunca separados. Essa é a palavra de Deus nessa manhã. Com ímpeto. Com um gozo que transborda dentro de mim, pela ação do Espírito Santo que fala com a sua igreja. Pela palavra de Deus aberta para nós, nos dando ensinamento e instruções. Nós vamos ser usados por Deus. Não vamos trabalhar no individualismo. 1 Coríntios 12 vai falar muito isso. Nós precisamos dos dons. Nós precisamos, o que eu tenho, talvez você não tenha, mas o que Deus te deu, talvez eu não tenha. E eu preciso do que Deus te deu para que eu seja edificado. Você precisa do que Deus me deu para que você seja edificado. Deus tirou a visão de Saulo e na concepção de alguns cristãos, estaria cego até hoje. Estaria cego até hoje. Porque Deus ia falar assim, estou mandando Ananias orar por você. Precisa não, Deus, eu tenho acesso. Eu tenho acesso, pô. O véu se abriu, pô. O véu rasgou, eu tenho acesso. Eu preciso do Vioto orando por mim, nada. Eu preciso do pastor David orando por mim, nada. Nada, rapaz. Eu tenho acesso, eu e Deus aqui, ó. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmão, eu não preciso de ministério, eu não preciso de dom. Eu não preciso de nada. Ainda essa semana, Deus está levantando um Ananias para ir te abençoar. Se ele falasse o quê? Ananias, não vou receber ninguém não. Estou cego, mas não vou receber ninguém não, porque eu tenho acesso. Estava cego até hoje. Estaria cego até hoje. Sabe por que tem gente dura? Sabe por que tem gente que ainda não recebeu de Deus um milagre? Ainda não teve sua história mudada? Porque ele acha que não precisa do irmão. Porque ele acha que ele orou, ele deu, está tudo certo. Mas isso contraria a própria Bíblia. Contraria o Novo Testamento inteiro. Contraria tudo que Jesus fez e falou. Porque Jesus disse, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, façam tudo uns pelos outros. Porque nós somos corpo de Cristo. E Paulo disse, assim como um corpo não é sozinho, mas tem muitos membros, assim é a igreja do Senhor, que existe por causa dos seus membros e cada um com a sua função. Desculpa falar, não quero ser soberbo, mas você precisa de mim. Desculpa aí, foi mal. Você precisa de mim. Mas relaxa, porque eu também, sem você, não sou nada. Eu preciso de cada um dos irmãos aqui. Pastor Vioto ficou aqui esses 3 anos. Como eu precisei desse irmão. Como nós precisamos do pastor Vioto e sua família aqui. Não sei se os irmãos sabem, quando eu liguei para o pastor Vioto, eu falei, estava orando na madrugada, veio você em minha mente. Cara, estou pensando em começar um ministério, Deus está movendo e tal. Ele oraram, ele, a família, o Flaviano estava junto, oraram, eles estavam lá na Batista, lá do Aibepan, né? E oraram e aí decidiram se unir a nós. Falei com o Dino, a gente conversou, nos unimos. Na época veio o irmão Fernando também. Veja, ninguém começa nem nada sozinho. Nem Jesus começou sozinho. Chamou uma turma de discípulos. E tem irmão que é paladino, né? Ele é o justiceiro, é o solitário, né? Não, irmãos, nós não andamos sozinhos, não. Desculpa aí, nós não andamos sozinhos, não. Desculpa, você precisa do Ananias. E o Saulo, e a Maria, e a Joaquina, o Lazar, não sei de onde eu tirei esse nome, o Lazar. Ele precisa de você. Eles precisam de você. E você pode chegar em mim, sim, e falar, desculpa aí, pastor, mas não é por nada não. Pastor, desculpa. Mas você precisa de mim. E eu vou falar, realmente, você tem razão, preciso mesmo. E eu estou aqui para dizer, sem você eu não sou ninguém. Jesus pôs você para andar comigo. E pôs eu para andar com você.
para que a obra dele seja plena e completa. Aí Deus falou assim, eu vou mostrar para a minha igreja que não é... Tudo bem, nós podemos falar com Deus, temos acesso direto a Deus. Sim, é um ensino bíblico que você entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto Deus te abençoa e publicamente o povo vê. É um ensino bíblico, sim, comunhão com Deus, devocional, oração, você tem que fazer você e Deus todo dia. Isso não divide a Bíblia. Uma coisa não anula a outra. Da mesma forma que é um ensino que temos acesso direto ao Pai, por meio de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que há um ensino que o Espírito Santo nos guia, está em nós, habita em nós, ao mesmo tempo que nós temos individualmente uma vida com Deus, e sim, algumas vezes Deus nos responde sem usar ninguém, é verdade, já fiz orações e Deus respondeu a minha oração para a minha situação, sem eu compartilhar com ninguém, isso é uma verdade, mas também é verdade, que algumas vezes Deus vai fazer questão de você precisar de alguém para receber a bênção. Está entendendo isso? É verdade, irmãos. É verdade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Atos 12:5, olha lá, Atos 12:5, Pedro estava preso. Passou um problemão de justiça, de injustiça, aliás. Foi preso porque era pregador do evangelho. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas o quê? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Está entendendo? Enquanto você está passando um perrengue, um problema, Deus levantou uma nação. Deus levantou uma igreja que estará intercedendo em seu favor. E talvez pela oração desta igreja, você será alcançado pela graça divina, pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Deus quis assim, porque Ele fez assim, e Ele é Deus, e Ele faz como quiser. Está entendendo? Algumas vezes você vai orar e Deus vai responder a sua oração, você e Deus. Mas algumas vezes Ele vai falar, vai lá, fala com o pastor David, porque eu vou usar as mãos dele para abençoar a tua vida. Algumas vezes ele vai falar assim, não é o pastor David que vai chamar não. Hoje você vai chamar, sabe aquela irmãzinha que senta do seu lado? Você vai conversar com ela. É ela que vai interceder por você. E através dela, você vai ver minha glória. Aleluia. Tá entendendo? Às vezes, Deus vai usar um ou outro, como fez com Ananias e Paulo. Porque ele não tirou a vista de Paulo. Se ele quisesse, ele também devolvia. Fala assim, Paulo, é o seguinte, ó, vamos supor, na cabeça de alguns, ó. Ô Paulo, é o seguinte, ô Saulo, eu tirei tua vista, eu tirei tua visão. Eu tirei, eu devolvo. Eu sou Deus, eu tirei, eu devolvo. Você crê em mim agora, Paulo? Eu creio agora, Saulo, né? Eu creio agora, nossa, como eu era tonto, não acreditava no Senhor, que tolo, que cego, quer dizer, cego eu estou agora, mas eu era cego mais ainda. Agora, eu estou percebendo que o Senhor Jesus é real, que o Nazareno crucificado realmente é o que os cristãos dizem ser. Ele é Deus, Salvador. Jesus podia falar assim, então fica 3 dias orando aí. 3 dias de jejum. 3 dias de oração. Você e eu. Vou encher você com o meu espírito. Em 3 dias eu te devolvo a visão. Não podia? Podia ou não podia? Tem gente que é santarrão, ele fala, não, eu olha, eu tenho a chave do céu, Deus me deu, o anjo passou em casa, deu uma chave, eu entro lá na porta, eu abro, pego na dispensa do céu, tem uma dispensa no céu, ele vai, eu pego a bênção, ele é incrível, não precisa de ninguém. Mas Deus falou assim, Jesus falou para o Paulo, mas eu vou começar te dando uma lição, que você vai aprender a andar em comunhão, porque às vezes eu posso fazer, eu tirei sua visão sozinho, ninguém precisou pedir, eu mesmo fiz. Mas agora, se você quiser receber a visão de volta, você vai receber a oração do Ananias. Às vezes Deus vai querer fazer exatamente assim. Quer ser abençoado? Então eu vou usar alguém. Eu quero fazer assim. Eu vou usar alguém, um ministério, sei lá quem, para usar a mão dele ou a mão dela para abençoar a tua vida. Deus é Deus, irmãos. Ele faz como quiser. E se Ele quiser usar a gente, Ele vai usar a gente. Não adianta você falar, eu e Deus. Não, se Ele quiser usar alguém, é você e Ele, ótimo. Ele te ama, Ele te ouve. Mas se Ele quiser usar alguém, Ele vai usar alguém. Se não for usar alguém, você vai ficar do jeito que você está.
Paulo estaria cego até hoje, se Ananias não tivesse ido. Amém? Então, Paulo precisou de quem perseguia. Então, pega leve com o teu irmão, viu? Começa a amar mais esse irmão aí. Porque talvez amanhã você precise dele mais do que você imagina. Ah, não faço questão desse irmão. Talvez seja esse aí que você não faz questão, que na hora do aperto Deus vai usar para te resgatar. Tá entendendo? Assim como Paulo achou que nunca um cristão ia abençoar a vida dele. E da mesma forma, você que tem sido ofendido, seja um Ananias. Vai perdoando e vai estendendo a mão para abençoar. Porque Ananias precisou perdoar Saulo. Ele chega na casa e fala assim, bate palma e fala assim. Olha, imagina, vocês viram o texto que diz? Coloca lá de novo, Atos 9, eu vou finalizar. Atos 9, versículo, 15. Coloca o 15 para a gente ver, nem lembro se é o 15. Isso, 16. 17. Isso. Então Ananias foi. Ananias o perseguido. Ananias que agora tinha que orar por quem o ofendeu, por quem tanto o perseguiu. Ananias está aprendendo uma lição. Paulo estava aprendendo uma lição. Mas Ananias também está aprendendo uma lição. Deus ensina a gente, irmãos. Agora ele chega na casa, entra na casa. Ele vai impor as mãos em Paulo, em Saulo. E como é que ele chama Saulo? Como é que está lá o texto? Irmão Saulo. Aleluia. Sabe quem está do teu lado? Não importa quem seja, é o teu irmão. Sabe quem está do teu lado? Não importa quem seja ou como seja, a tua irmã. E hoje o Senhor nos chama para sentar diante dele como filhos e filhas. Porque ele nos uniu numa família, num povo santo, num povo eleito, para servirmos uns aos outros e sermos participantes com ele, tanto em seu sofrimento, mas aleluia, também em sua glória. Faça parte disso e aprenda que você um dia vai precisar de mim. E um dia eu vou ter que bater na tua casa lá e falar, irmão, preciso tanto de você. Alguém vai precisar aqui um do outro um dia, eu preciso tanto da tua ajuda. E aí é que Ananias e Saulo se encontram. Aí é o momento que Pedro e Levi se encontram. Mas agora todos transformados, todos moldados, lapidados pela ação do Espírito Santo. Amém? Nós vamos sentar à mesa. Nós vamos participar da mesa. E na mesa não tem contradições. Na mesa não tem divisões. Na vida tem o amor perpétuo do nosso Salvador. Aleluia! E Ele mesmo entregou a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo se compadeceu de nós, nas nossas ofensas contra Ele, nos nossos pecados contra Ele. Ainda ontem, talvez, você pecou contra Ele, mas Ele está aqui hoje dizendo, filho, vem, filha, venha, porque há perdão para você e tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa. Mas não queira sentar na mesa excluindo o teu irmão. Não queira sentar na mesa e dizer, não, com esse irmão no centro, porque se tem lugar para você na mesa, tem também lugar na mesa para o teu irmão. Você não é melhor que o seu irmão. Seu irmão não é melhor que você. Você pode orar comigo por essa palavra? A palavra de Deus, né, irmãos? Para mim, para você, para nós. Que Deus nos ajude. Senhor, o Senhor nos chama a comunhão, comunhão dos santos. Aleluia. Oh, Pai, como é preciosa uma alma, Senhor. Como é preciosa. A gente não pagou preço por ninguém aqui não, Jesus. Foi o Senhor que pagou. Cada alma aqui tem preço de sangue, sangue puro, sangue santo, sangue inocente, sangue poderoso de Cristo. Nós fomos comprados não com ouro, não com prata, nós somos comprados com o sangue vertido na cruz. Faça com que eu enxergue preciosidade no meu irmão. Faça com que eu enxergue preciosidade na minha irmã, porque o teu sangue o cobre.
O teu sangue já o limpou, já a limpou, já santificou, já justificou. Faça com que as pessoas olhem para mim e vejam em mim, Senhor, um salvo que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pela grande misericórdia. No final de tudo, Pai, resumindo, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, nós estaríamos destruídos. Mas a tua graça nos alcançou, o teu amor, aleluia, chegou até nós. E com tudo isso veio o perdão, veio a salvação. Une a tua igreja, une o teu povo, une, Senhor Deus, a congregação, e que todos possam dizer, eu preciso, não importa se é Saulo, o Saulo precisa de Ananias, não importa se é Ananias, Ananias precisa de Saulo. Pedro precisa de Levi, Levi precisa de Pedro, as diferenças caem, as coisas que às vezes nos separam, elas ficam de canto, e nós somos unidos pelo amor de Cristo, pelo perdão que Ele fez de nós, filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra, ela venha frutificar. Oh, meu Deus, como dizia o teu servo Lutero, Senhor, é tão verdadeiro que eu quero repetir aqui. A minha pregação vai até os ouvidos, meu Deus. Mas o teu Espírito Santo pode pegar esse sermão e levar até o coração. Aleluia. E eu quero pedir, leva até o coração, meu Deus, essa mensagem, e que seja libertadora, transformadora, salvadora, restauradora, para todos nós, para o teu povo, em nome de Jesus, para a tua glória, amém, e para sempre, amém. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda a Cristo. Cristo Salvador. Cristo Senhor. Seja Ele glorificado, exaltado, hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém? Nas nossas vidas e na congregação. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.